Pronto, gente. É uma dúvida bastante comum, certo? E um dos principais pontos que deve ser observado é para quem vai ser pedida essa pensão por morte. Se for para um filho ou uma filha, tem que se atentar que deve ser pedido no portal do meu INSS dele ou dela, né, da criança, e não do representante legal. Esse é um ponto. E aí tem que se atentar também, inclusive essa semana eu já recebi muitas dessas dúvidas, em relação à qualidade de segurado da pessoa que faleceu, ou seja, do instituidor, como nós chamamos no direito previdenciário. Porque só restará configurado o direito à pensão por morte se aquele que faleceu era segurado do INSS. Eu vou até gravar um vídeo com mais detalhes sobre isso, porque é uma dúvida muito recorrente. E em relação à documentação, gente, documentação básica: documentos de identificação do requerente, ou seja, aquele que está pedindo a pensão por morte, documentos de identificação do falecido, certidão de óbito e o máximo de provas que você tiver à disposição para provar que o falecido, o instituidor, era segurado do INSS. Principalmente se for o segurado especial, né, porque não existe prova pré-constituída, digamos assim, no banco de dados do INSS. Então, INCRA, ITR, DAP, contrato comodato, o máximo de provas que você conseguir juntar dentro do processo administrativo, demonstrando que o falecido ou a falecida era segurado do INSS, facilita o trabalho e consequentemente, agiliza o procedimento de concessão do benefício. Essa é uma questão que pode ter várias respostas, mas vamos pelo lado primeiro do BPC, para que eu possa explicar de forma mais breve que vocês possam entender. Se você nunca contribuiu para o INSS, se você não é segurado de forma nenhuma pelo INSS, existe um benefício assistencial chamado benefício de prestação continuado, conhecido como BPC, BPC-LOAS. Creio que você já tenha escutado falar disso. E aí, quando você chegar à idade de 65 anos, desde que você implemente o requisito de idade, 65 anos, mais miserabilidade, que é sua renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo, você pode requerer esse benefício assistencial, que, repito, não é um benefício previdenciário, não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial. Qual a diferença? Dentre outras, ele pode ser revogado desde que você alcance alguma renda que, deixe de preencher os requisitos. Outra questão também dentro dessa pergunta é que os agricultores, por exemplo, segurados especiais rurais, não contribuem de forma direta ao INSS e mesmo assim têm direito à aposentadoria. Isso acontece porque a lei ela dispõe dessa forma, que o trabalho do segurado especial ele dispensa a contribuição direta ao INSS, que é aquela paga por carnê, ou recolhimento diretamente na fonte, quando você é um trabalhador formal pelo regime da CLT. E o agricultor, nesse tipo de situação, ele não vai ter necessariamente contribuir para o INSS, mas ele terá de provar por meio de documentação que ele trabalhou por, no mínimo, 180 meses, ou seja, 15 anos no labor rural, na agricultura de subsistência. Essa, na verdade, é uma situação bastante comum, porque o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, todos os benefícios relacionados à incapacidade para o trabalho, eles passam por duas etapas. A primeira é a perícia médica e a segunda é a análise documental. Como você está me dizendo que tem toda a documentação rural e não está conseguindo benefício, provavelmente o seu benefício está sendo deferido na perícia médica, ou seja, o médico, o perito federal que lhe examinou, constatou, na opinião dele, que você está apto para trabalhar, ou seja, que você não está precisando do benefício. Então é preciso analisar com mais detalhes o que está acontecendo, mas possivelmente seja isso. Outra pergunta bem interessante e bastante corriqueira, acontece muito no dia a dia. Funciona da seguinte forma: o INSS ele passa a conceder algum auxílio por incapacidade para o trabalho a partir do 15º dia de afastamento. Ou seja, se você trabalha em determinada empresa, os 15 primeiros dias que você tem de se afastar do seu serviço é suportado, é pago pelo seu empregador.
O INSS ele vai pagar a partir do 15º dia. Então, se você precisar se ausentar por mais de 15 dias, aí sim é que deve ser buscado o INSS para solicitar algum auxílio, tá certo? Em linhas gerais, funciona dessa forma. Outra pergunta muito interessante e que merece até um vídeo bem mais detalhado, um vídeo maior e mais detalhado para responder, mas em resumo não é necessário. Inclusive, há uma nova modalidade de aposentadoria chamada aposentadoria híbrida, que você junta o período rural com o período urbano, e é possível que o período rural, com apenas uma contribuição urbana, feita a junção desses dois períodos, você consegue se aposentar na modalidade híbrida, chamada aposentadoria híbrida. Então esse é um dos exemplos que você não precisa contribuir todos os meses dos anos, durante toda a sua vida, para conseguir uma aposentadoria. Mas se nós estivermos falando de uma aposentadoria, vamos dizer assim, totalmente urbana, né, sem pegarmos aí tempo rural, ainda assim o fato de você não ter contribuído durante alguns meses ou até alguns anos da sua vida não quer dizer que você não vai conseguir se aposentar. Por exemplo, se você trabalhar 10 anos contribuindo mensalmente durante todo esse período e por algum motivo passar 1, 2 anos sem contribuir e depois voltar a contribuir de outra forma, seja através de um emprego, né, carteira assinada, ou através de uma contribuição individual, por exemplo, esse período que você passou sem contribuir não vai impedir que você se aposente. Quando você implementar os requisitos, tempo de contribuição, idade ou de alguma outra modalidade, for feita essa junção e a análise de todo o período de contribuição, atingindo os requisitos, esse período que você deixou de contribuir não será um impeditivo.